Olá, posso entrar na sua casa? Se me permite, muitíssimo obrigado. Final do Campeonato Brasileiro da Série A. Já temos, né? Você aí já sabe, quem gosta de futebol está acompanhando desde ontem, no domingo, foi uma tabela cheia, vários resultados. Já os que já estão na Série B do próximo ano, os que estão na Libertadores, na Copa Sul-Americana, ou seja, vamos falar aqui, dá para ter um papo aqui, eu e Paulo, sobre o que foi esse Campeonato Brasileiro, uma geral zona aqui da última rodada. Eu vou começar pelos resultados. Paulo Nogueira, ontem tivemos Internacional 2, Atlético Mineiro 1. Aí os dois, né, Paulo? Normal. Um resultado normal, que não teve muito... Fortaleza 2, Bahia 1, Paulo. Fortaleza conseguiu ali ficar numa boa colocação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar os resultados, a gente vai para a classificação e aí a gente comenta mais sobre o campeonato, né? Cruzeiro 0, Palmeiras 2, Corinthians 1, Fluminense 2, Santos 4, Flamengo 0. Esse resultado aí foi o que encheu a tabela. O resultado foi, mas o Flamengo realmente não jogou, mas não dá um desconto aí, né? Péssimo sinal, viu? Eu não acho que não... Esse negócio de tirar o pé é muito relativo. Você não pode vir com a campanha eu acho que não, de repente... Não, mas não é tirar o pé, eu acho que do modo natural, eles... Quem vai botar um pé ali para ir para a final, de repente, da Libertadores? Então, né? O que deveria ter sido feito? É para não tirar o pé, porque 4-0 desmoraliza. Isso aí não tem conversa. 4-0 desmoraliza. Agora, se você sabia que os seus jogadores não iam botar o pé para não correr o risco de ficar fora do Mundial, botasse um time eu acho que reserva. Eu acho que Jesus não só errou nesse ponto. Eu acho que ele devia ter entrado com um time praticamente reserva, dos meninos que estão começando aí. Sabe por quê, Robson? Bota o reserva. Se tomasse de 6, é o time reserva. Justificável. Mas você botar todos que vinham jogando o time titular, os melhores, e tomar de 4, tá certo que é o vice-campeão, mas tomar de 4 é um time que só vinha vencendo e vencendo. Mas isso tem um lado positivo. Eu falo assim, pro campeonato, não pro Flamengo, pro campeonato, é que nós vimos que realmente os diferenciais, os dois treinadores são diferentes. Mas isso aí não traz nada de positivo. Não, positivo pro campeonato e pro time do Santos. Tô falando do Flamengo, não. Deixa eu discordar. Nem para o campeonato, nem para ninguém, nem para nada. Porque foi uma goleada. O campeão, com todos os méritos, tomou uma goleada no último jogo. Isso não traz nada de positivo. Isso aí acontece o seguinte. Paulo. Não dá. Olha. O Santos não traz positivo? Não, mesmo sendo o Santos. Não, essa derrota não traz nada de positivo para o time campeão. Muito pelo contrário. Isso é a forma como eu vejo. Eu vou repetir agora, você não está me ouvindo. Eu estou falando eu não estou falando do Flamengo, não. Estou falando... A gente viu que os dois treinadores, realmente, o Sampaoli e o Jesus, foram os dois destaques do campeonato. É tanto que o Sampaoli conseguiu ganhar de 4-0 do Jorge Jesus. Para mim foi realmente o lado positivo disso, que nós vimos que os dois treinadores, e o Sampaoli foi confirmado agora, que realmente é excelente treinador. Não, que eles são os dois melhores, isso aí não tem nenhuma dúvida, a gente vem falando isso aí já há bastante tempo. Agora, o fato de ele ter ganho de 4, tá tudo bem, goleou o campeão, só que isso foi um jogo isolado. Isso foi um jogo que não levava nada mais a lugar nenhum. Ninguém a lugar nenhum, a não ser o Flamengo perder na véspera de ir para uma decisão de mundial, para um quadrangular que vai decidir o mundial, perder de 4-0. Isso não foi bom e não é bom para ninguém. Agora, o fato de ser melhor ou ser pior para a competição não foi, porque a diferença de um para o outro é de 11 pontos. 11 pontos, se eu não me engano, 11 pontos aí. Então, isso não quis dizer nada, a não ser que tirar o pé no momento que vai para uma decisão de uma competição de nível intercontinental, mundial, não foi bom. Eu vi ontem algumas
alguns colegas da imprensa lá do Sul e do Sudeste falando, não, porque os caras falam um monte de merda para não dizer nada, para justificar. Não, para querer justificar o injustificável. 4-0 na final, tirando o pé, não foi uma boa para o Flamengo. Goste quem gostar. Agora, é assim que eu vejo. Robson, 4-0, Robson. Foi demais. 1-0, 2-1. Não acho. Ali arrochadinho. Eu não acho, não. Eu acho normal aí. Eu acho que... Normal, Eu Robson? acho normal, não acho não. É tanto que os dois times, o Flamengo e o Santos, eles têm teve essa tendência no campo de levar muitos gols, né? Eles fez 4 no Vasco, tomou 4 do Vasco. Então, como eles se jogam pro ataque, eles são mais propícios a levar goleada. Ou eles ganham, ou eles perdem de goleada. Bom, entendeu? Eu acho assim. A gente vem falando isso porque aí sempre, é muito né? melhor assim. Eu acho muito melhor assim, não pro Flamengo, mas para mim como torcedor do futebol, né, que eu não sou nem flamenguista e nem Eu sou acho que você mudou a casaca. Não. Esse ano você tá... O meu Vasco ontem empatou em 1-1. Mas eu acho bom porque é o seguinte, mostra que o torcedor não quer mais ficar vendo aquele jogo velho nojento, safado, de um golzinho só, de ficar tudo atrás não e é, tal, entendeu? não é por aí. Não, eu acho que isso não influencia em nada na decisão. Isso jogadores tudo tarimbado, Exato, por isso que não deveria ter, não vai sair daqui com a goleada nas costas. Não foi bom, e o tempo vai dizer, né? Agora aconteceu essa goleada em que situação? O último jogo, como você mesmo disse, não tinha nada para nada. Por isso que tem uma competição logo em seguida, que é o Campeonato Mundial, tem o primeiro jogo, se ganhar vai para a final. Uma premiação altíssima, milionária. Quer dizer, tudo está em jogo, né? Por isso não deveria sair daqui com uma goleada dessa. Eu acho que por isso que o treinador deveria ter colocado um time. Exatamente. Botava um time misto. Mas eu não vou crucificar o cara. Não estou crucificando ele, não. Para mim é até indiferente. Eu estou dizendo que esse resultado, até pelo placar, pela goleada, não foi bom para quem vai para uma competição de nível internacional, uma decisão de título mundial. Quadrangular, né? Que é aquele cruzamento. Mas eu digo o seguinte, não tinha nada a ver, alguns jogadores iam tirar o pé para não correr o risco de ficar fora daquela competição lá, para a última do ano. Fazia o seguinte, botava um time misto, porque se o time misto tomasse de 5, de 6, de 11, de 44-0, foi o time misto, o time tá eu estou guardando os jogadores aí para o final do Mundial lá. Pelo seguinte, o Flamengo nunca, como é que diz quando não bota o jogador? Guardou o jogador. Nunca poupou o jogador, sempre botava o time titular. Mas o Flamengo estava dentro da competição, aí tudo bem, a gente bate pau. Agora um jogo que não tinha mais nada a ver, podia muito bem, até como você falou, botar a garotada, bota a menina aí 16, 17 anos para ir começando, ainda mais contra um time grande como o Santos. Que o Santos precisava vencer, queria vencer para ser vice, o Flamengo era indiferente. Mas não, botou os caras e os caras tiravam o pezinho, para não machucar o pezinho, porque senão vai ficar com, como é que diz hoje? Desconforto. Vão dar vontade, viu? Mas que foi ruim, foi péssimo. Paulo, o Vasco empatou com a Chapecoense, 1-1, uma festa bonita do Vasco, torcedor do Vasco fez. Vasco, fantástico. Rapaz, o Vasco saiu. O Vasco saiu de 34 mil, se eu não me engano, sócio torcedor, para 171 mil. E tem muita gente aí zombando do Vasco, viu? Gostariam de estar no lugar do Vasco. Porque o que a torcida do Vasco fez não é fácil para clube nenhum. Uma fila enorme para apoiaram. E outra coisa, se abraçaram com é 6 meses garantido, porque os caras passam o cartão pelos 6 meses. Acabou. Coisa que os clubes nossos aqui não fazem. Criticaram o América porque fazia o sócio torcedor no cartão.
Não, tem que fazer no Tem, boleto. cara. Aí o boleto o cara vai uma vez e não vai existe mais. não, Isso não existe. Isso mais não. Mas o Vasco mostrou para o Brasil, para os clubes brasileiros, que seus torcedores precisam dar esse tipo de apoio. Aí o presidente do Vasco... 127 mil. 171 100, mil. 127, ó. Exatamente. O Vasco passou de uma arrecadação de 1 milhão e pouco para mais de 4 milhões. Olha aí, olha aí. Foi Trazendo aqui para nós, impressionante. Robson, quem precisa fazer isso, manda alguém ir lá no Vasco, ver como é que eles fizeram isso aí e bota lá no América para ajudar. Ô Paulo, foi ontem, eu assisti aquele programa Esporte Espetacular e eles mostraram bem como foi feito toda essa campanha. Na verdade, começou com uma família de vascaíno. Pois Um é, chamou rapaz. o pai, o avô, o tio, a tia, não sei o que, tal. Aí o que aconteceu? Aqueles influenciadores digitais botaram, aí compraram os artistas que são vascaínos, os cantores são vascaínos, tudo entrou na campanha, né? Pedindo para o pessoal, aquele Paulinho que foi do Vasco, tá lá na Alemanha, também entrou na campanha. Então foi tudo isso. Tudo isso foi as redes sociais, foi só os caras. É impressionante, né? Exatamente. Aquele É o que os nossos clubes deveriam fazer. Aquele o Whindersson Nunes, que é um dos que tem mais seguidores no canal do YouTube, fez também aquela uma cantora, como é o nome? Alexa, eu acho que é Alexa também. Aí começou eles foram chamando os colegas que são vascaínos, Quando e aí pensou pensou que não, Paulo era 15 mil por dia. Já pensasse. Ah, pensou, bicho? Pensa no apoio. E o time do Vasco, que, ó, o timezinho, mas é um time estruturado, bem estruturado. Ó. O que o Vanderlei Luxemburgo, eu venho batendo aqui sempre, o que o Vanderlei Luxemburgo fez com o Vasco, se ele pega o São Paulo, com o elenco que tem... E 30% desses 171 mil, 30% foi de fora do Rio de Janeiro. Pois é, rapaz. Entendeu? Então muita gente fora do Rio de Janeiro. Agora, o que eu achei muita graça, e continuo rindo à toa, é dos babacas que ficam fazendo chacota com os associados do Vasco. É brincadeira. Vai se associar ao teu clube. Botafogo 1, Ceará também 1, Avaí 0, Atlético Paranaense 0, Goiás 3, Grêmio 2, CSA 1, São Paulo 2. Esses foram os resultados. Agora vamos para a classificação geral aqui, Paulo, para gente dar uma olhada como é que ficou aqui. O Paulo, antes eu vou dar uma procurada aqui. Enquanto eu procuro, você vai falar sobre o Matutão. O nosso Matutão aqui, Sim. né? Super Matutão. E aí, o Matutão? Olha, eu vou dizer uma coisa sobre a nossa federação. Muita gente, Robson, e você que nos acompanha pelo YouTube, criticando a federação por conta da situação dos clubes. A federação não contrata jogador, não contrata treinador, não entra em campo, só administra. Um campeonato relativamente bom em relação à vida dos nossos clubes aqui, que é de uma dificuldade extrema. Tivemos o campeonato estadual, as competições Copa do Brasil, Copa do Nordeste, campeonato das séries, né, do Brasil, das divisões, tudo bonitinho. Nossos clubes só fundando os profissionais. A federação inventou de fazer o Matutão. Robson, foi crítica de todo lado. De todo lado se batia. Não, porque não é assim, porque não pode, porque é regulamento, não pode jogador assim, não pode jogador assado. E os caras ainda botavam jogadores irregulares, todo mundo criticando a federação, e a federação foi aguentando tudo aquilo ali. Na final, Robson, que ia ser um jogo normal de 45 minutos, o que a federação conseguiu? Trazer para a televisão, canal aberto. Robson, canal aberto, no domingo, é um presente, Robson. Se fosse 10 minutos, era um presente para os clubes agradecerem de braços abertos, dizendo: Deus, muito obrigado por essa oportunidade. 2 tempos de 30 minutos na televisão aberta, num canal importante como é a TV Globo. O que acontece? Foi crítica de todos os lados. Aí eu disse para um amigo meu, rapaz, você pergunta ao jogador lá do São Gonçalo ou
lá da outra cidade de São Pedro, se eles gostariam de jogar 10 minutos na televisão ou 10 horas jogando lá no JL. Claro que o cara quer a televisão, Robson. Foram 2 tempos de 30 minutos, canal aberto, para que todo mundo visse. Para mim foi um prêmio. De 1 a 10, se você ou qualquer um me perguntar quanto você dá para a federação por esse matutão, 10 ao cubo, ao quadrado, do jeito que você imaginar. Para mim foi a melhor coisa desse ano, foi aquela decisão do matutão, Robson, na televisão, na TV aberta. Na TV Globo, todo mundo sabe o que é o poder, né? Audiência, a audiência, né? Da TV Globo. E você conseguir botar uma decisão amadora, Robson, tem que agradecer a Deus. Foi a melhor coisa que nós tivemos esse ano no nosso futebol, foi aquele joguinho de ontem. Paulo, e o campeão mereceu? Mereceu, melhor, tecnicamente fraco a competição, mas isso aí é independente. Né? Isso aí não tem nada a ver com a federação. Tem nada a ver, mas o time do São Gonçalo fez 2-0 e administrou, tranquilo. Aí semana passada, eu joguei ali na Arena das Dunas. Eu pensei, rapaz, teve um cara que fez uma coisa, rapaz, esse cara jogando no time, fazer um negócio dessa idade, finzinho de carreira, esperando a morte chegar, eu não faço aquilo. Mas foi bom. A Arena das Dunas, esqueci de dizer, ainda mais, numa arena de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, esses caras dificilmente terão outra chance dessa, só se for jogar na Europa. Realmente nesse ponto aí você tem razão. Paulo, vamos agora para a classificação geral do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Vamos voltar aqui para o Campeonato Brasileiro, como a gente estava conversando. E o Flamengo ficou com 90 pontos, Paulo. Sobrou. O Santos e o Palmeiras ficaram, o Santos na segunda colocação, o Palmeiras em terceiro. O Palmeiras foi a grande decepção, né? Porque foi investiu demais e ficou... porque o Flamengo foi fora da curva esse ano, né? Exato. Se não fosse... Estava ali brigando também. E o Flamengo não começou essa máquina toda. Não. Depois da Copa América com o Jorge Jesus que o negócio... Exatamente. O Flamengo entrou se eu não me engano, depois de muito tempo que ele entrou no segundo turno que o Flamengo chegou aí, rapaz. Então o Flamengo com 90, o Santos 74, o Palmeiras com 74. Né? Os dois estão só 16 pontos, mas o Flamengo fez a mais. Pois é, vai tomar uma goleada na final. Eu não aguento isso aí. Para mim, houve alguma coisa de errado. Aí o Grêmio com 65, o Atlético Paranaense 64, o São Paulo com 63, o Internacional com 57, o Corinthians com 56, o Fortaleza com 53, o Fortaleza chegou a 53. Aí Goiás com 42, Bahia 49, o Vasco com 49, o Atlético com 48, o Fluminense com 46. Então aí, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético e Fluminense estão na Sul-Americana. Isso. O Botafogo não conseguiu a Sul-Americana, Paulo. O que ficou sem... Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Que eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui, que eu acho um absurdo. Tantas vagas para tantos... Daqui a pouco todos vão participar de alguma coisa, né? Poderia passar alguma coisa aí para a Série B. Olha, só Botafogo e Ceará ficou sem nada. Mas o resto, quer dizer, 18 não, né? Que tem uns 4 rebaixados, 14 foram premiados. Não, 14. Os 2 e os 4 rebaixados. Ou seja, eu acho um absurdo essa história de 6 vagas para Libertadores. Eu acho que nós já falamos. Já falamos sobre isso. Aqui, você tira 2 vagas aí da Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores, né? Bota 2 para pré-Libertadores, tira 2 da Sul-Americana e bota 2 da Série B, primeiro e segundo colocado. Não custa nada fazer isso. Não, mas já acendeu a divisão. Peraí, não é só isso. Não custa nada botar numa competição internacional clube da segunda divisão. Com certeza. Né? Aí você vai premiando, mas fica naquela mesma. Sei não, tem algumas coisas que dá para a gente discutir e muito em relação à premiação das nossas séries. Paulo, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí foram os rebaixados. O Cruzeiro, Paulo,
No Cruzeiro realmente Eu foi... não O imaginava. Cruzeiro começou o campeonato... Um dos favoritos. Era a favor de todo mundo. É engraçado que a gente vê tudo gravado agora, né? A gente vê a galera toda... Não, vai ser o favorito, 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 favorito. E ele começou com 1.000, né? Na Libertadores, ganhou 5 na Libertadores direto e lá vai. Robson, olha... E aí depois daquela denúncia, daquela denúncia da diretoria e tal, aí começou a... Aí teve a questão dos jogadores. não pode ver falar no Lava Jato, nem Lava Jato de moto. E ontem foi uma cena triste demais, né? Lá dentro do Mineirão, Robson, as famílias brigando, os torcedores brigando entre eles. deixa eu te falar uma Rapaz, coisa. isso não acaba nunca, né, Do Paulo? meu sentimento, certo? Eu vejo o seguinte. Eu vou falar de mim. Eu sou um cara que procura andar direito, certo? Se eu não gostar de uma coisa, eu engulo aquele desgosto, mas não tenho que atirar uma pedra porque eu não gostei de uma coisa que você falou. Torcedor de futebol, depois que destruíram com as leis do país, torcedor de futebol pode fazer o que quiser. Quebra estádio, quebra carro dá tiro, faz o que quer, não acontece nada. As imagens estão lá, custava nada, Robson. A polícia ou a justiça, quem for responsável por isso, vai lá, pega o cara, olha, você está processado, você vai pagar o dano e você vai punir dentro da lei. Como é que não tem punição? Não é isso, rapaz. E continua sempre, aí a culpa é do... Olha, o dirigente é culpado por muita coisa, mas o dirigente não quebrou cadeira. Não quebrou Amigo, estádio. aconteceu uma situação dessa no campo, seja 1 ano de detenção, 1 ano preso. 1 ano, fica livre. Pronto. Depois de 1 ano você fica livre, pronto. Tá livre. O cara não faz mais Aí o que nada. acontece, Paulo? Não, você se restringe a entrar no estádio de futebol. É complicado, rapaz. Hoje, até nós, que Agora, da Paulo, imprensa esportiva, a gente não está indo muito a campo não, viu? Fica ali na televisão, na internet, porque não dá, velho. Daqui a pouco tá... Não, é complicado, Paulo. Pra ter uma ideia, né, Paulo? O Ceará, ele ficou na primeira divisão com 39 pontos. Foi a menor pontuação para ficar na... todo mundo fazia as contas acima de 40, né? Quer dizer, mas com 39 pontos o Ceará conseguiu. E eu acho que também no final do campeonato a situação também que foi muito ruim para o campeonato e também para os treinadores foi essa história de Adilson Batista ir para o Cruzeiro e a Agel ir para o Ceará. Aí a Agel vai e senta, diz que ele conseguiu tirar o Ceará. Pelo amor de Deus. Quem conseguiu salvar o Ceará foi o Foi o Cruzeiro. Cruzeiro. O cara não ganhou. Não ganhou nenhuma. Olha, Robson, deixa eu dizer uma coisa. Agora, a Adilson pegar essa batata quente, eu não sei o que é que ele... Eu não sei se já tem aí um compromisso para 2020. E Adilson, rapaz, é um cara... É um cara arretado, né? Viu? Adilson não merecia. Adilson Batista não merecia. Eu também É um gosto cara muito que dele, conhece né? daqui, né? Exatamente. Passou aqui. Muito Todo gente mundo boa. aqui. Todo mundo aqui gosta de Adilson Batista. Ele chegou aqui ilustre e desconhecido. Ele era conhecido como jogador, que tinha encerrado a carreira. Veio para aqui como treinador, foi campeão e tal. Começou aqui, né? Vale salientar. Agora, Robson, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte. É bom que fique bem claro que ninguém é da primeira, da segunda, da terceira, nem da quarta divisão. É diferente. Você está ali, mas não é dali. Não, a primeira divisão, o Cruzeiro não é time de segunda divisão. Por qual motivo não é? Não, Ele é um time de qualquer divisão. Se cair, vai. Não tem problema. Então, grandes que já foram. Só quem não foi, Paulo, foi Flamengo, Santos e São Paulo. Agora, né? Porque agora os dois também que não tinham caído ainda, o Cruzeiro e a Chapecoense, não são da primeira divisão, estão. Pode cair porque é de qualquer divisão, depende do que fizer dentro da divisão. Então, Paulo, esse foi o nosso campeonato brasileiro. Eu acho que, não sei da sua opinião, mas eu acho que foi um bom campeonato, com bons jogos. Não, sim, olha, Robson, deixa eu dizer, rapidinho aqui, eu dizer como é que eu vi. Os favoritos, o Palmeiras foi favorito até a Copa América. Terminou a Copa América, acabou o Palmeiras, perdeu o favoritismo. Aí quem tomou a vez? Quem passou foi o
Depois do Palmeiras, veio não, antes do Santos teve outro aí, o Internacional. Internacional. Depois o Santos. Aí foi tudo caindo. Aí foram caindo. O Internacional que, não, agora é favorito, a menina lá chega, da TV Band, lá daquele programa do meio-dia. Renata Fã. Ah, ela era a felicidade estampada naquele rosto bonito dela, quando o Internacional, né, estava na frente. Ela tinha prazer de botar o bonequinho lá no primeiro andar da escada. Olha aí, não é por aí. Você está. Não quer dizer que você vai ser ali a vida toda. E o Flamengo vinha meio que meia boca. Um dia estava aqui, outro dia estava aqui, não tinha segurança, né? Isso. Aí quando o Flamengo, eu lembro que o Flamengo assumiu, quando o Flamengo assumiu, o líder era o Santos. Foi na virada do turno. Lembra, Robson? Não lembro não. O Flamengo ganhou do Santos, aí assumiu. A partir dali, acabou. Acabou. Então, mas foi muito bom. Eu acho que outra coisa que veio também, esses dois treinadores fizeram a diferença no campeonato. Eu acho que agora vamos mudar a maneira de se jogar o futebol aqui no Brasil, né? Tem que ver de outra forma. Tem que ver de outra forma. É como diz a galera, é entretenimento o futebol. A gente quer ver espetáculo, a gente quer ver... É tanto que você, hoje em dia, muita gente que não é flamenguista assistiu os jogos do Flamengo porque você ia saber que ia ver gol, ia ver o time para frente. Pelo amor de Deus. Então, alguns treinadores, os antigões aí, tem que se eu também não tem gosto... Tem que ter humildade. Eu não gosto também dessa história, Paulo, de dizer assim... não, porque fulano é mais velho, fulano é mais novo, fulano é mais velho. Não existe isso de novo ou velho. Existe mentalidade de um futebol ofensivo e defensivo. Independente de você ser velho ou novo. Quem trabalhou lá fora tá aí diferente. Exatamente. Tá aí alguns já querendo se enquadrar como o São Paulo e Jorge Jesus. É muito simples isso, fazer. É a simplicidade. Então eu acho que esse negócio de ser velho ou ser novo, ter idade ou não ter muito mais idade, menos idade, isso aí não importa não. O que importa é a mentalidade da pessoa, o que você pensa sobre futebol. Você pode ter 90 anos, meu amigo, não tem isso não. Exatamente. Né? Agora... Tem que se reciclar. Até porque o Jorge Jesus não é um menino. Ele já é um senhorzinho, né? Está perto de 70 anos, eu acho. Ele já tem aquela cabecinha ali de algodão. O São Paulo também não é um menino, quer dizer, mas são os treinadores que jogam para frente, que gostam de fazer aquilo, né, Paulo? Tem um futebol moderno, chama-se futebol moderno. Eu lembro, Valso, que uma Copa aí que a Holanda jogou muito e tal, e perdeu, acho que foi aquela da Argentina. O que o europeu fez? Inventaram o 3-5-2, que era para chegar perto do futebol sul-americano. A Argentina havia ganhado 2 campeonatos e tal, aquele negócio todo. Eles criaram o 3-5-2. O que o treinador brasileiro fez do 3-5-2? Transformou no sistema de defensivo. Ele segurou o 3-5-2 é porque os laterais são alas, né? Exato. Aqui, muito treinador aqui em Natal, você sabia que fazia. 3-5-2. Quando o 3-5-2 ele botava 3, mas os 2 eram fixos. Exato. Aí o que Jorge Jesus fez com o Flamengo? Transformou o time do Flamengo num time ofensivo com a defesa fraca. Eu já disse aqui umas 300 vezes. A defesa do Flamengo é fraca. Quem vai para cima com personalidade fura a defesa do Flamengo. Agora, por que o Flamengo não toma muitos gols? Porque o ataque é tão bom que transformou-se na melhor defesa sem o ataque. Porque, Paulo... Não deixou o adversário nem vir para exatamente, né? Eles imprensam o jogador, eles diminuem a distância das linhas, fica compacta as linhas, né? Exato. E você não consegue ultrapassar, o time adversário não consegue ultrapassar no meio campo. Porque o primeiro bote é lá em cima. Exato. Né? Quem teve uma ousadiazinha fez gol no Flamengo. Exatamente, isso é verdade. Paulo, estamos chegando ao final. Ixi, já passou, foi do tempo, mas tudo bem, né? A gente não tem o espaço aí. A turma gosta, e você que gosta, vai lá, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para receber nossos vídeos e dá a mãozinha, né? Dá a mãozinha, dá o gostei. Então, meu amigo Paulo, vamos embora. E qualquer momento desse aí, durante a semana, mais vídeos, né? Vão ser postados. E toda segunda-feira, você sabe, tem encontro aqui com preleção. E outra coisa, viu, gente? Em 2020, né, próximo ano, em janeiro, nós vamos ter novidades, né? Vamos ter novidades, o preleção vai ter novidade e aí você vai ter uma grande surpresa. Então você sabe, você nasce sem pedir, morre sem querer. Portanto, viva o intervalo. Tchau. Valeu.